Olá, queridos filhos e filhas, nós estamos no Fé em Debate. Hoje, eu vou estar orientando, o tema geral que eu vou estar conduzindo é sobre confissão. Nós estamos constatando que você percebe que os psiquiatras, os psicólogos estão abarrotados de pacientes. Claro. E nós temos um sacramento que é chamado sacramento de cura. Quantos são os sacramentos? Você sabe? São 7, não são? E eles estão divididos entre sacramentos de iniciação cristã, sacramentos de estado de vida, e 2 são chamados sacramentos de cura. A confissão, a reconciliação é um sacramento de cura. E por que as pessoas não confessam? Por que hoje essa mentalidade, eu e Deus resolvo tudo? Ou como eu tenho escutado, padre, passou a noite, começa de novo. Para que pedir perdão? Eu quero falar sobre esse tema. A importância da confissão. Alô? Elcio. Evandro. Padre. Você fala de onde, filho? De Fortaleza. Fortaleza, seja bem-vindo. Obrigado. Qual a sua pergunta, filho? Não, padre, é porque eu queria saber, eu tô um pouco até emocionado. Eu queria saber se é falta de respeito, é uma pessoa ir à missa de bermuda. Ir à missa de bermuda se é falta de respeito? Sim. Veja, filho, sinceramente não. Não é. A questão é que a gente tem que cuidar para que os nossos trajes primeiro, não sejam motivo de escândalo para o outro. Sempre a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: isso vai ajudar as pessoas a rezarem ou vai distrair? Você entendeu? Não se trata aqui de pecado ou não pecado. Nós, na missa, não devemos querer chamar atenção sobre nós. Os homens de bermuda, por exemplo, regata. Você acha que convém de regata? Não. A mulherada aí com aqueles decote do tamanho do mundo. Não. Aquele mini saia, você acha que convém? Não existe roupa de praia e roupa de igreja? Isso existe. Então, é aí que eu quero dizer. Eu não quero dizer que é pecado, eu não quero dizer que é melhor ir do que não ir. Só que eu acho que a pessoa tem que ter o equilíbrio, discernimento. Por exemplo, não cabe, não comporta. Por quê? Porque eu vou chamar atenção sobre mim. A pessoa que vai lá vai acabar pecando e eu serei a causa do pecado. Porque aquele que olhar e desejar no coração já cometeu o pecado. Seja fornicação ou seja adultério. Inclusive, aproveitando você, Evandro, me perguntaram qual que é a diferença de fornicação e adultério. Gente, adultério é quando se trata de casado. E fornicação é a mesma coisa, só que quando é solteiro. É só uma questão de nomenclatura. Obrigado por ter ligado, viu, Evandro? Deus abençoe. Filhos queridos, a confissão é um momento de muita graça, viu? Não é algo odioso. É um presente que Deus nos deu para que nós possamos nos apropriar da sua misericórdia. Eu quero começar a partir por ali. É um presente, é um dom de Deus para a misericórdia. Agora, por que tem que ir confessar com o padre? Depois eu vou responder. Quem fala? É Beatriz. Beatriz, você fala de onde, minha querida? De Londrina, no Paraná. Londrina, um grande abraço. Pois não. Olha, padre, eu queria fazer uma pergunta. E eu queria saber o seguinte, a respeito da pessoa jurar, e principalmente jurar em falso, por alguém, por exemplo, pelo filho, pelo pai, se isso é pecado, qual é a gravidade desse pecado, se precisa de confissão, e também, assim, quem pediu esse juramento, porque se alguém jura, você jura por fulano, tal, e se essa pessoa também está em pecado, qual é a gravidade desse pecado? Bom, são duas coisas. Primeiro, você me pediu sobre gravidade de pecado, e eu vou responder. Mas se você permite eu responder essa questão da gravidade do pecado depois? Não, tudo bem. Agora, o que eu vou responder é jurar nunca.
Tanto que nosso Senhor, eu vou citar o texto, diz assim, dizer sim quando é sim, não quando é não. E eu quero começar a dizer que não olhe para a confissão como algo odioso, mas um momento de bênção. Tanto que aquele quadro maravilhoso de Rembrandt fala do Pai de misericórdia que abraça o filho pródigo. Existe um texto maravilhoso que é o do filho pródigo. E eu não gosto desta palavra. Para mim não é parábola do filho pródigo, há uma má compreensão. É a parábola do Pai de misericórdia. Eu já vou dizer o texto, mas antes eu vou explicar sobre o pecado mortal venial. E depois aquele texto quando diz Jesus sim e não, que ninguém faça juramento falso. Respondendo para Beatriz, eu quero dizer que, olha, o que é o pecado? O pecado, que todo mundo fala, é pecado, não é pecado? O pecado é uma falta contra a razão. O pecado, filhos, é uma falta contra a verdade e contra a consciência. Pecado, na verdade, é a falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. O que é pecado? Pecado é aquilo que nos leva a um apego perverso a certas coisas ou a certos bens. Tudo aquilo que nos leva a um apego perverso a coisas, perverso a pessoas ou a bens, que fere a natureza do homem. E olha, presta atenção, tudo aquilo que ofende a solidariedade humana é pecado. Ofensa contra Deus é contra aquilo que fere o amor de Deus. O pecado é o desprezo a Deus. O pecado é o desprezo ao próximo. Falemos sobre a gravidade do pecado, mas antes, eu quero atender um ouvinte e vou responder sobre gravidade do pecado e sobre aquela questão do perjúrio. Alô? Alô? É o Silvestre de Divinópolis. Seja bem-vindo, Silvestre de Divinópolis. Eu queria fazer uma pergunta. A pergunta é, se a gente reza o Pai Nosso com fé, né? Todo dia, está perdoado ou preciso confessar com o sacerdote? Precisa confessar. O Pai Nosso é uma oração, mas não leva à reconciliação. Não perdoa o pecado, não. O Pai Nosso só não perdoa o pecado, não. Não perdoa, não. Só ligar o chuveiro e não entrar na água não significa tomar banho. Depois eu confesso com o padre, então. Tem que confessar com o padre. Inclusive, eu quero alertar a muitos que, de forma assim, muito espertinha, vão só na confissão comunitária. O que é confissão comunitária? É quando escuta falar que tem confissão comunitária, vai lá para a igreja para receber a bênção. Não vale todo ano, não. Uma vez é comunitária e outra vez tem que ser auricular. Sabe o que é auricular? Ei, filho de Deus. Sabe o que quer dizer auricular? Sei. É a conversa cara a cara com o padre ou no confessionário. E você poderia me perguntar, por que, padre, que eu tenho que confessar com o padre? Você não tem essa dúvida? Não tem, não. Louvado seja Deus. Obrigado, fique com Deus. Deus abençoe. Mas tem muita gente que me pergunta, padre, por que confessar com o sacerdote e não diretamente com Deus? Eu vou responder essa pergunta e depois eu vou na gravidade. Veja, nos Atos dos Apóstolos, pega lá, Atos 19, 18. Atos 19, 18. Diz que muitos creram e vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham
exercido artes mágicas, ajuntavam os seus livros e queimavam-nos diante de todos. Repito de novo. Atos, capítulo 19, versículo 18. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar as suas obras. Muitos também que tinham exercido artes mágicas, ajuntaram os seus livros e queimaram diante de todos. Qual que é o verbo que aparece ali? O verbo vir. E é usado por quem recebe o penitente. Vinham, falavam, davam a sua confissão. Não deixa dúvidas esse texto. Se a confissão fosse direta com Deus, bastaria pedir perdão de seus pecados sem precisar ir até os apóstolos para realizar a confissão. Quero lembrar outro texto, gente. 2 Coríntios, capítulo 5, 14 e 21. São Paulo diz que Deus confiou o ministério dessa reconciliação aos embaixadores em nome de Cristo. Você entende isso? Está na Bíblia claramente a necessidade de confessar com o sacerdote. São Tiago escreve a esse respeito. Tiago capítulo 5, versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros, diz ele, orai uns pelos outros a fim de que sejais salvos. Isto é, confessai vossos pecados a um homem, a um sacerdote. Padre, qual que é a gravidade dos pecados? Existe o pecado mortal. O pecado mortal destrói a caridade do coração do homem por uma infração de grave lei de Deus. E aqui eu quero dizer, pecado mortal, em suma, é tudo aquilo que vai contra os 10 mandamentos. Tudo aquilo que vai contra os 10 mandamentos da lei de Deus. O pecado, eu já disse, aquilo que fere a Deus, que fere ao próximo. O pecado venial, por sua vez, ofende, machuca, mas é menos grave. Ele não nos afasta do amor de Deus e de sua misericórdia. O pecado venial, apesar de ser menos grave, é também uma ofensa a Deus. Os efeitos do pecado venial são os de nos excluir da graça divina e da inspiração da graça. O que é pior? A gente tem medo, claro, do pecado mortal, todos nós temos medo. Por exemplo, pecado mortal é todo pecado contra os 10 mandamentos. Presta atenção, não matar, não cometer adultério. Padre, adultério é pecado mortal? Não é o mandamento da lei de Deus? O pecado venial, ele tem um efeito nocivo, porque enfraquece a graça, debilita o espírito. Só vou responder o texto lá para Beatriz de Londrina, e já vou atender nossos ouvintes. Mateus, Beatriz, capítulo 5 e versículo 33. Você me perguntou se deve ou não falar sobre jurar. E eu vou responder com esse texto bíblico. Vocês ouviram, disse Jesus também, o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra-se o juramento para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo algum. Está escutando, Beatriz? Não jurem de modo algum.
nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque é suporte onde se apoiam os bens, os pés. Não jure nem pela sua própria cabeça. Eu estou falando de Mateus capítulo 5, versículo 33. Diga apenas sim quando é sim, não quando é não. E olha como termina. Isso vale para todo mundo, gente. Tem gente que fica, eu juro pela alma da minha falecida, eu juro pela alma de não sei quem. Está errado. Dizer sim quando é sim, não quando é não. E o que você disser além disso vem do maligno. Isto são palavras de Jesus. Mas eu faço ainda uma pergunta. Se você tem necessidade de jurar, sabe que se alguém pede para você, escuta, jure por Deus. Primeiro, não jure. Mas você não tem que fazer uma pergunta, por que fulano não está acreditando em mim? Será que estão achando que eu estou mentindo? Será que eu perdi o peso naquilo que eu falo? Acho que isso é muito mais sério. Quem está na linha? Alô? Alô? Seu nome, filho? Sua bênção, padre. Deus o abençoe. É o Antoninho Batista da Vila Cachoeira, aqui no sítio cercado. Seja bem-vindo, Antoninho. Qual a sua pergunta, Antônio? Padre, dentre as muitas dúvidas que eu tenho, eu escolhi uma hoje, e é a respeito de uma parte que tem, acho que em Mateus, que Jesus diz, infeliz das mulheres que estão grávidas e as que estão amamentando. Eu não consegui até hoje entender essa parte. Gostaria, se fosse possível, assim, um esclarecimento? Claro. Esse texto, filho, você tem que entender que ele está já na paixão de Jesus. 2 vezes aparece esse texto. Não chorem por mim, filhas de Jerusalém, mas chorem pelos vossos filhos. Essa é uma primeira alusão. Depois, é quando Jesus olha de cima do morro de Jerusalém e diz, ai de ti, Jerusalém, porque eu te quis como uma galinha esconde os seus pintainhos embaixo de suas asas. E nesses 2 contextos, Jesus está pasmo da dureza do coração humano. Ele está olhando para aquelas mulheres que choram desesperadas, e ele diz, hoje vocês choram por mim, porém, vocês vão ver dias piores. Não que Jesus esteja prevendo o fim do mundo nesse momento, mas Jesus tem consciência que essa juventude sofre, que essa juventude e essas gerações futuras acabam se perdendo. Compreende o que diz Jesus? Compreendo o que está acontecendo hoje, né, padre? Infelizmente, exatamente. Né? Quando você vê pais, enteados, primos estuprando enteadas adolescentes, quando a gente vê, por exemplo, essas gangues de jovens nas escolas, quando você vê essa juventude sendo aliciada e sediada nas esquinas com cocaína, com crack, quando não pior, cheirando cola nas ruas, isso é motivo de sofrimento para os pais. Isso, padre. É isso que Jesus está dizendo. Então, padre, eu estou muito satisfeito com a tua resposta. Agradecimento hoje pela minha ligação, por eu ter conseguido. Hoje que está sendo um dia especial na minha vida. Estou completando aniversário hoje e peço a oração do Senhor para mim e para toda a minha família. Que Deus o abençoe. Parabéns pelo seu aniversário, viu, filho? Obrigado, padre. Que Deus o proteja. Parabéns pelo teu trabalho, pela obra de evangelização. Eu sinto muito orgulhoso de ser associado, fiel à tua obra de evangelização. E estar em nossas orações todo o teu trabalho. Tá? Conte conosco, padre. Me alegro de eu estar podendo ajudá-los a crescer na fé. Filhos queridos, eu quero que você perceba que nós temos esse sacramento de cura. Você já teve aquela sensação de se sentir sujo? Aquela sensação de se sentir perdido? Tem uma música que chama-se Tudo é do Pai. Eu quero atender mais um ouvinte. Quem está falando? Andréa. Andréa, seja bem-vinda, querida. Obrigada, padre. Você fala de onde? Eu falo de Fortaleza. Mais uma cearense, é um prazer muito grande. Pois não, filha? Eu não sou cearense, mas moro aqui já há uns 22 anos e já me sinto. Então já é de coração, né? Com certeza. Padre, a minha pergunta, padre, é o seguinte.
eu já obtive a resposta com a palavra que o senhor falou do adultério, certo? É que eu vivo há 9 anos com uma pessoa e ele já foi casado na igreja e eu não. É o segundo relacionamento nosso segundo casamento. E ele recebe a comunhão. E o meu desejo, eu tenho um desejo muito grande de receber o corpo de Cristo e não consigo por conta disso. Eu queria saber, ele já escreveu o termo, fazer a nulidade do casamento dele e ainda não mandou, porque tem que pagar, né, um valor um pouco alto e nós não estamos em condição. Eu gostaria de saber como é que eu faço para... Filha, eu inclusive preguei sobre isso, mas nunca é demais dizer. Está escutando? Sim. Se você me perguntar, devo comungar? Eu, como padre, orientador espiritual, digo para você, não. Você vai falar, mas como que eu faço? Você pode viver na graça de Deus. Você pode confiar na misericórdia. Mas então, padre, se não for para comungar, eu não vou na missa. Está errado. Porque Jesus é presença real na missa em 3 momentos. Presença real na Eucaristia, presença real na palavra, presença real na Assembleia Constituída. Então, você vai na missa e pode não comungar, mas você recebe a presença de Jesus. E eu digo para você, é melhor você obedecer o que a igreja ensina. Você está escutando, filho? Estou sim, padre. E eu acho importante você, teu desejo. Desejo receber Jesus, mas as tuas circunstâncias não permitem. Então é melhor você, mesmo com dor no coração, se abster, do que pecar pela desobediência. Você entendeu? Entendi perfeitamente, padre. E a graça de Deus vem a você por outras formas. Certo. Porque senão, além de pecar, você está se rebelando. Está sendo dura a igreja que também é mestra. Filhos queridos, eu tenho várias pessoas fazendo pergunta aqui. Padre, eu cometi um pecado e me confessei. Mas esse pecado vive me atormentando a mente. O que eu devo fazer? Também tem, na mesma linha, quem me fez a pergunta foi uma filha de Deus. E essa outra veio de Pedrinópolis, Minas Gerais. Padre, eu confessei, mas parece que não resolveu. Como eu faço? Veja, não há necessidade de confessar de novo. Às vezes a gente confessa, mas o trauma do pecado, Deus perdoa. Mas o trauma do pecado permanece. Tenho que confessar de novo? Não. Deus perdoou. E seria atentar contra a misericórdia de Deus. O que nós precisamos é absorver o perdão de Deus. Como que a gente faz isso, padre? Você, quando for rezar e vir aquele pecado cometido, você mesmo tem que mergulhar no perdão e dizer: Deus me perdoou. Deus já derramou a misericórdia. Porque o próprio inimigo pode semear em nossa alma, em nossa consciência, um sentimento de culpa para nos colocar contra Deus. Você percebe o artifício? Houve arrependimento. Você confessou com o padre. Mas tem um detalhe. Recebeu a absolvição e cumpriu a penitência. E ainda persiste. É o inimigo que semeou a tua inimizade com Deus. Deus perdoou, mas o inimigo quer que você continue inimigo de Deus. Então semeia um trauma, um sentimento de culpa, para que a reconciliação não aconteça. Isso é uma patologia espiritual. E a gente, como trabalhar com isso? Vem a lembrança, em oração você diz, eu já fui perdoado. Eu já
foi abraçado por Deus. Compreendeu? Aqui é um artifício do inimigo, a mesma artifício que ele usou em Adão, que se escondeu. Adão, onde estás? Eu tenho vergonha, eu me afastei, Senhor. Quem está na linha? Luciana. Seja bem-vinda, Luciana. Fala de onde? De Tupã, São Paulo. Itapé? Tupã! Perdão, Tupã, São Paulo. Isso. Um grande prazer, viu? Prazer é todo meu. Qual sua pergunta? Padre, eu queria saber, uma pessoa que está à frente da igreja, o discurso dela não condiz com o que ela vive. Eu quero dizer assim, uma pessoa, né, que eu vou na igreja assim, evangélica, né? A pessoa, assim, uma missionária, assim, o que ela condiz lá na frente não é o que ela vive. Eu queria saber, assim, eu posso denunciar essa pessoa ou eu não devo julgá-la? Fez bem, a sua pergunta é muito pertinente. E filha, essa pergunta vale tanto para você que é evangélica, como para nós católicos. Pode ser uma missionária, pode ser um pastor, ou pode ser da nossa parte católica, em relação a um padre ou uma liderança. Sim. Como agir? Eu acho que a própria palavra de Deus já diz, o primeiro passo é conversar com a pessoa. Em consciência, antes de denunciar, Jesus disse, chame a pessoa e corrija, faça uma correção fraterna. Entendeu? É o primeiro passo. Dói, é verdade. A gente tem medo de se expor, tem medo de depois a pessoa se vingar, tem medo de ser... não é fácil a gente corrigir alguém. A correção fraterna é muito difícil. Então, mas tem que acontecer. Padre, justo essa pessoa que eu falo que é missionária, né? Ela é tia da minha filha, mas a minha filha nem sabe que ela é tia, porque se ela puder passar por cima assim de mim, da minha filha, ela passa, né? Então, e lá na igreja pregando, ela é uma maravilha. Só que o primeiro passo, filha, se a gente quiser agir como um cristão, é dizer para a pessoa. O segundo passo é dizê-lo à igreja. Entendeu? Só que aí, aquilo que eu digo, por que nós estamos indo? Se o teu espírito de denunciar é para salvar e não como um sentimento de vingança, perfeito. Porém, se dentro de nós houver nem que seja uma semente de desforra, de vingança, não é de Deus. Então a gente tem que cuidar muito quais são as motivações que nos levam a isso. Eu vou citar um texto para você, Mateus capítulo 18, 15 a 35. Mateus 18, 15 a 35. Eu vou começar do 15 ao 17. Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho de seu irmão. Se ele não der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não dê ouvido, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe der ouvido, seja tratado como se fosse um pagão. Marcou esse texto, filha? Sim. Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 17. Prazer falar com você de Tupã, viu? Prazer é todo meu, padre. Um grande abraço a todo o povo de São Paulo. Fique com Deus. Amém. Fica com Deus, padre. Filhos queridos, esse assunto pede muito. Esse assunto sobre a confissão é muito forte. E nós estávamos falando sobre essa reconciliação com Deus. Esta necessidade de mergulharmos e acreditarmos na misericórdia do Senhor. Precisamos sim cuidar para que a nossa consciência não fique relaxada.
onde tudo é permitido. E quero dizer um texto que eu acho importante, porque eu escuto muito: padre, eu não tenho pecado. Eu quero ler para você 1 João 1, 8, 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, Deus aí está fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar toda iniquidade. Agora, presta atenção: se pensarmos que não temos pecado, nós o declaramos mentiroso, e sua palavra não está em nós. Quem fala? É Carlos. Carlos, seja bem-vindo. Você fala de onde, filho? Eu falo de Enéas Marques. Enéas Marques. Isso. Tem Padre, alguma pergunta, filho? Padre, na verdade é o seguinte: eu estou atualmente vivendo com essa minha esposa, com a qual a gente é casado pelo civil, né? Eu fui casado pelo religioso e pelo civil e me divorciei, né? E a gente está vivendo já há mais de 15 anos, né, juntos. E eu até, a gente, quando vai à igreja, a gente fica, de certa forma, até constrangida de não poder participar da Eucaristia, né? Quando a gente vai confessar, a gente confessando essa questão de estar vivendo nessa situação, não possibilita, como o senhor falou, participar da Eucaristia. Mas toda vez precisa repetir daí essa confissão. Filho, o Carlos me fez uma pergunta. Você está na linha, Carlos? Sim. Você me fez uma pergunta, mas eu entendo a sua angústia. Inclusive, lá de Colombo também veio uma pergunta agora. Também gente de Maringá, de várias localidades, a mesma pergunta. E respondendo para você, respondo a todos. Filho, não tem como confessar. Eu sei que eu até gostaria, me dói dizer. Você não sabe que quando eu digo isso, mas não tem como confessar, porque não há matéria de pecado. Então, uma das consequências de uma vida a dois fora do matrimônio é não poder comungar. Por que não pode comungar? Porque não tem matéria de pecado e não pode confessar. Compreendeu? Eu sinto, me dói a alma e não pensam que eu falo isso com gosto, não. Então a confissão porque eu não sei resolve. O sofrimento. A confissão não resolve. Por quê? Porque vamos ser honestos. O teu casamento não está sendo uma bênção agora? Sim. Você não se arrepende de estar junto com ela? Não. Pois não. Então, vai confessar algo que não há arrependimento? Eu não estou te julgando, por amor de Deus. Sim. Eu não estou dizendo que está errado. Eu acho que a misericórdia de Deus, e olha, eu vou dizer isso porque eu acredito, a misericórdia de Deus é maior do que a própria igreja. Sim. Tá certo, filho? Sim. Então qualquer confissão não seria uma confissão completa? Não seria uma confissão completa. Tá bom. Mas nem por isso desista de buscar a Deus. Talvez um dia você esteja no céu antes do que eu. Amém, Pai. Deus te abençoe, filho. Amém. Tá, um grande abraço. Filhos queridos, eu acho que já está na hora de a gente mergulhar na palavra de Deus. Já está na hora. E eu queria que você deixe a palavra de Deus entrar nos teus ouvidos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome nessa região e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para a roça cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a lavagem que os porcos comiam, mas nem isso lhes dava.
Então, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar. Vou encontrar meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Trata-me como um de seus empregados. Então se levantou e foi ao encontro do pai. Quando ainda estava longe, o pai o avistou e teve compaixão. Saiu correndo, abraçou e cobriu de beijos. Então o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: depressa, tragam a melhor túnica para vestir meu filho. Coloquem o anel no dedo, sandália nos pés. Peguem o novilho, matem. Vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Entra comigo no momento de oração. Senhor, eu estou neste tempo de volta para a casa do Pai. Eu sou o Senhor, o filho, a filha pródiga, que quer voltar. Senhor, é difícil hoje admitir que nós pecamos. É difícil admitir que nós erramos. É mais fácil, Senhor, colocar a culpa no governo, nos outros, e me esquivar. É fácil, Senhor, colocar a culpa e me eximar dos erros. Dai-me, Senhor, consciência dos meus erros. Dai-me, Senhor, coragem de lutar contra mim mesmo e vencer as tentações, os erros, as falsidades. Senhor, é tua a vitória. Pai eterno, Pai de misericórdia, perdoai os meus pecados e dai-me consciência dos pecados. Filhos queridos, eu digo para você, talvez você que não é muito de igreja vai falar: esse padre é carola, chato, fica falando de confissão. Mas é como você entrar num banho de cachoeira quando você está suado, cansado, e se revigorar na misericórdia de Deus. Filhos queridos, foi um prazer estar com você a serviço da evangelização. Que Deus os abençoe. Até segunda-feira. Evangelizar é preciso.